Agora nós vamos para a notícia e o comentário bíblico. A notícia e o comentário bíblico de hoje tem como título O Adeus de um Ídolo. O jornal O Estado de São Paulo, edição de esporte do dia 14 de fevereiro de 2011, traz uma notícia constrangedora para os amantes do futebol com a comunicação do jogador de futebol Ronaldo de sua aposentadoria. O adeus de um ídolo. Queria continuar, mas não consigo. Ronaldo anuncia ao Estado o fim da carreira e lamenta fracasso na Libertadores. Mas foi lindo. No comentário do jornal ainda se lê: hoje Ronaldo anuncia o fim de sua carreira. 18 anos depois de sua estreia pelo Cruzeiro, com mais de 400 gols em 7 clubes e na seleção brasileira, incluindo 15 em Copas, e o único brasileiro a ter sido eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA, o atacante do Corinthians cedeu ao cansaço. Não aguento mais, disse ontem em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de São Paulo. Eu queria continuar, mas não consigo. Penso em uma jogada, mas não executo como quero. Tá na hora, mas foi lindo pra caramba. Pastor Natanael, naturalmente constrangedor ler essas palavras de despedida de Ronaldo, conhecido como o fenômeno do futebol, confessando suas debilidades em ter seu corpo sem mais obedecer suas ordens como em épocas anteriores. O que diz a Bíblia sobre a situação como a despedida de Ronaldo de suas lides futebolísticas? Naturalmente, nossos ouvintes devem estranhar nós estamos aqui falando sobre um assunto ligado ao futebol, e é uma pergunta que a Bíblia tem com relação a essa situação específica desse jogador tão famoso. Mas, consultando a Bíblia, vamos notar que ela sempre traz para nós uma palavra de exortação, no sentido de considerarmos que a nossa vida aqui na Terra é bem curta, curtíssima mesmo, em comparação com a eternidade que nos aguarda depois desta vida. O salmista, no Salmo 90, versículo 10 a 12, ele escreveu o seguinte: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ora, o que diz o escritor bíblico? Que a nossa vida tem uma duração passageira. E ele pedia então a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Outro escritor bíblico, no Salmo 39, ele orava a Deus, no versículo 4, dizendo: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda com uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. São indagações na Bíblia Sagrada que, às vezes, uma pessoa de elite futebolística como Ronaldo, talvez não tenha tempo de pensar sequer nessa
eventualidade de que fala a Bíblia com respeito a todos nós, indistintamente. Pastor, o que significa ter um coração sábio, pedido pelo escritor bíblico? Ter um coração sábio significa que o homem, reconhecendo sua própria condição de debilidade com o passar dos anos, deve dar preferências na sua vida também às coisas espirituais, procurando agradar a Deus, como relata a Bíblia Sagrada. Pensar que a Bíblia nos mostra que todos os prazeres que possamos gozar no mundo, como acontece agora com o jogador Ronaldo, tem um tempo de duração e logo se esvai, e que nos resta então para o futuro? Uma eternidade feliz perto de Deus no céu, ou uma eternidade infeliz separado de Deus? Por isso Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, ele faz uma recomendação: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E terminando o Sermão do Monte, onde estão suas recomendações, seus ensinos, ele disse que existe duas classes de ouvintes: pessoas que podem ler, pessoas que podem ouvir e considerar de modo diferente a sua atitude. Ele disse então: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Então aí está o ensino do Senhor Jesus Cristo, e temos a dizer que todas as honras e glórias do mundo são fugazes, são passageiras, e que, da forma como agora o mundo futebolístico se mostra contristado, essa é uma situação que não se dá exclusivamente com este cidadão, Ronaldo, o grande futebolista, mas que é uma consequência natural de todo ser humano. Pastor, é verdade que, mesmo que gozemos de muita saúde e com a cabeça cheia de projetos para um tempo feliz da vida, tudo isso pode acabar de um momento para o outro? Por exemplo, eu estava tomando conhecimento de um fato que ocorreu numa casa que deixou uma família surpresa ao extremo. Filho único de 21 anos. Entra no banheiro para tomar banho. De repente, o moço morre dentro do banheiro. Foi um alarme, uma correria, mas como aconteceu? Ele estava bem, jovem promissor, nenhuma doença que se manifestasse de modo que pudesse tomar providências médicas. Inesperadamente, se deu assim uma tragédia. E isso é uma situação que pode ocorrer na vida presente. Então,
É verdade que, mesmo que gozemos de muita saúde e com a cabeça cheia de projetos para um futuro feliz, nós temos que reconhecer que o pecado entrou no mundo por Adão e por ele a morte passou a todos nós. Deus não criou um jardim do Éden, que significa delícias para que ocorresse a morte, mas que para que vivessem felizes. E não pensemos nós que, caso eles não pecassem, o mundo não teria progresso, no sentido de nascer mais pessoas. Antes mesmo do pecado, já Deus havia dito: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a. Está no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Infelizmente, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5,12, como por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o apóstolo Tiago chama a nossa atenção no capítulo 4 da sua epístola. Ele diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Somos apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então não há nada de errado quando nós fazemos nossos planejamentos. E a Bíblia até nos encoraja a sermos diligentes, planejar para o futuro, e usa a figura da formiga que prepara a sua casa para o inverno. Mas nunca desprezar a direção de Deus para as nossas vidas, consultar a Deus para que Ele tenha primazia e que possa dirigir a nossa vida. Pastor, por que, na sua opinião, o Ronaldo é tratado como ídolo? Aqui nesse artigo do jornal Esporte do Estado de São Paulo, o título é O Deus de um Ídolo. Nós sabemos que ídolo pode ser uma imagem que a ela tributamos culto. E também pode ocorrer que uma pessoa se torne ídolo para alguém, um namorado para uma namorada ou vice-versa, ou alguém como Ronaldo, que alcançou fama internacional pela sua perícia como jogador de futebol, uma pessoa que merece atenção, admiração, e no caso dele, há adeptos de futebol que às vezes, empolgados com as suas jogadas, tornaram-no um tipo de ídolo. Normalmente quando joga pelo seu clube, e clube de predileção, e nós temos um caso bem perto de nós aqui na Argentina, quando Maradona, jogador de futebol de fama mundial também, deixou o futebol. Era tal adoração que faziam esse jogador que criaram uma religião, Igreja Maradoniana, e são cultuadores de Maradona. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, o ídolo conduz a um ato que é chamado de idolatria.
E Deus, no passado, falou para que não acontecesse isso conosco. E em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. Então não tenhamos qualquer ser humano, qualquer imagem como ídolo, porque estamos contrariando a vontade de Deus com uma prática que é considerada idolatria. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Então Deus está dizendo ao povo de Israel que não cultuasse imagens e que nem as tivesse em casa, mas que fossem tiradas. Não é o caso de Ronaldo, que é um ser vivo, mas que admiremos, sem que ele se torne realmente um ídolo, que amanhã venha se criar uma igreja com uma igreja ronaldiniana, que estaria contra os preceitos de Deus. Temos aqui uma pergunta, agora dentro do Você Pergunta e Nós Respondemos. É cético ao extremo, não acredita em nada. Essa é a colocação de um cético. Pastor, como converter essa pessoa? Está escrito na Bíblia: o que é impossível ao homem é possível a Deus. Se houve um homem que se considerou o pior dos homens, o principal dos pecadores, e ele foi abalado e se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, é conhecido. Se tornou, era chamado Saulo de Tarso e ficou conhecido como Paulo. Ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele se colocou como o maior dos pecadores, dizendo: eu fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia. Então Deus pode atuar na vida de uma pessoa que se coloca como cética, incrédula ao extremo. Deus pode ter meios eficazes para derrubar uma pessoa dessa, no sentido de fazê-la humilde e se render a Cristo. Outro exemplo bíblico é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele estava tão cheio de si, passeando pelos seus jardins, que é uma das 7 maravilhas do mundo, dizendo para si mesmo: quem criou esta grande beleza, esta grande cidade de Babilônia, para a sua glória e louvor, senão eu, Nabucodonosor? De repente, uma voz veio da parte de Deus: tirado foi o teu reino. Foi acometido de uma enfermidade mental chamada licantropia, e se julgou um animal. Correu para a selva, cresceram pelos no seu corpo, suas unhas. Ficou lá 7 anos
com os animais. Até que voltou-lhe o juízo. Aí ele reconheceu: Deus tocou na minha vida. E eu agora louvo, enalteço, glorifico o Rei dos céus. É isto que Deus faz na vida de uma pessoa cética. Quem pode lutar contra Deus e vencer?